principais acontecimentos do Brasil e no mundo em pauta. Na Vinha FM. Começa agora. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Rafael Vasconcelos. Um oferecimento: Dinastia Contábil e Colégio Yes Profissional. Estamos começando Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9. Vamos fazer mais um programa juntos. Participe conosco por meio do nosso WhatsApp 99997-2005. Mande o seu depoimento, o seu testemunho, a sua pergunta, o seu questionamento. 99997-2005. E a gente sempre procura trazer temas que interessem diretamente aos ouvintes da rádio Vinha FM. O de hoje: o que pode ser feito para ajudar empresas que estão em crise econômica por causa da pandemia? Conosco para falar sobre esse tema, especialistas: o Márcio Martins de Castro Andrade, empresário, presidente do Sindiposto, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de Goiás. O Tadeu de Abreu Pereira, advogado especialista em Direito do Trabalho. Nosso querido pastor Marcos Mota, ele que é teólogo, pastor da Igreja Videira, ele é médico e empresário. E daqui a pouco, no segundo bloco, nós teremos a participação do Sandro Mabel, presidente da FIEG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Goiás. A participação será por telefone. Você pode enviar perguntas que a gente vai transmitir ao presidente da FIEG. 99997-2005. O governador Ronaldo Caiado, que a qualquer momento pode emitir o decreto, né, de isolamento, de fechamento do comércio. Cogita-se até que as igrejas evangélicas e católicas também sejam fechadas. A gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje. Márcio Martins de Castro Andrade, presidente do Sindiposto, muito obrigado pela presença. Uma boa tarde para o senhor. Muito boa tarde a todos os componentes da mesa, os ouvintes da Rádio Vinha. Obrigado, um prazer para nós estar aqui mais uma vez debatendo aqui na Mesa dos Notáveis. Obrigado pelo convite. Doutor Tadeu de Abreu Pereira, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Já estamos nessa batalha desde o início do mês de março, e o Márcio é testemunha disso, e é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir no que for possível. Marcos Mota, pastor da Igreja Videira, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor. Para mim é uma alegria poder estar sempre participando desse programa que eu admiro e gosto muito, né? Porque a gente aborda tantos temas que são do dia a dia, da vida, da sociedade, mas acima de tudo eu quero colocar, eu creio que a minha participação aqui, ela será muito mais positiva à medida que eu abordo o que a Bíblia diz a respeito dos problemas que a gente vive no dia a dia. Verdade. Se Deus me der a graça de poder contribuir dessa maneira, porque os especialistas estão aqui do meu lado. Aí eu quero trazer. Também empresário, né? Também sou empresário, médico, então tem tudo a ver com esse tema. Mas eu gostaria de falar mais a respeito do ponto de vista bíblico. Ótimo. Desses momentos difíceis que o mundo passa, ok? Perfeitamente. E inclusive, né, os ouvintes podem mandar os pedidos de oração. No final a gente sempre tem esse momento, especialmente nesse tempo de pandemia. 99997-2005. A última vez que o pastor Marcos Mota esteve aqui foi excelente, né? Ele contou um pouco do testemunho da vida dele e nós recebemos muitas mensagens. Então no final do programa e hoje para mim é motivo de muita alegria estar aqui com o Márcio, viu, Rafael? Porque é uma pessoa que eu conheci há um tempo e fazia muito tempo que eu não vi o Márcio. Então para mim é um motivo de muita alegria, viu, Márcio? Né? Igualmente, o doutor Tadeu, é a primeira vez agora que nós estamos nos encontrando, mas é motivo de alegria também estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Muito bem, vamos lá, né? Eu vou perguntar a opinião de vocês e certamente esse decreto sairá do papel. Vou começar com
com Márcio Martins, presidente do Sindiposto. Qual a sua opinião sobre esse decreto que será sim emitido? O governador já disse isso em vários veículos de comunicação, e haverá um fechamento. A gente não tem todos os detalhes ainda, mas haverá um fechamento do comércio. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Bom, Rafael, eu gostaria primeiro de fazer uma abordagem lá do início, né, desse processo, lá para março, voltar um pouquinho a março e mostrar que, assim, apesar das dificuldades de fechamento das empresas, né, de toda essa dificuldade que o empresariado e também o trabalhador, né, sofre com essa pandemia, apesar de tudo isso, o empresariado apoiou, né, o fechamento das empresas, o isolamento social, né? Tanto é que a adesão foi maciça, né? Foi um dos estados que teve a melhor adesão ao isolamento social. Esteve no topo do ranking no começo. Sim, inclusive. Né? E realmente foi necessário, né? E teve o apoio da população e do empresariado também. Com relação à reedição agora desse decreto, né? Voltando a fechar, é que a gente fica em dúvida. Por quê? Porque a gente, olhando para os dados e analisando, buscando se analisar tecnicamente, a gente não vê motivo para uma radicalização, né? Para fechar tudo como foi no início. A gente vê motivação para controle, né? Administrar pontualmente, administrar de forma racional, embasado nos técnicos, né? Em dados técnicos. Então, a princípio, da forma como está sendo proposta e conversada, a gente tem se colocado contra a essa forma, e não ao combate, à condução, né, do trabalho. Até então teve o apoio, tanto é que os empresários, apesar de ter prejuízo nesse período todo, participaram ativamente, inclusive fazendo doações para as pessoas mais necessitadas, né, participando da campanha, vou colocar assim, o próprio Sindiposto participou da campanha junto ao OVG, né, doando cestas. Vários empresários contribuíram, né, de uma forma ou de outra, comprando equipamentos. Quer dizer, há o apoio da população, há o apoio do empresariado no combate à doença, mas precisa ser mais técnico para tomar as decisões, né? Inicialmente é esse o nosso pensamento. Eu acho que está faltando um pouco essa análise melhor dos dados, ou pelo menos dar transparência a esses dados, para que a gente possa realmente aderir e participar mais ativamente, né? Os postos de combustível não fecharam as portas. Como que está o consumo desde março até então, até hoje? Os postos de combustíveis, né? A gente teve, e isso é bom colocar também, porque apesar de estar aberto, isso é uma engrenagem que depende de cada setor, depende do outro, né? Não adianta o posto de combustível estar aberto com tudo fechado, com tudo parado, né? Muitas vezes o prejuízo do posto, por ser uma utilidade pública de primeira necessidade, é maior do que uma empresa que fecha, porque ele tem lá as suas despesas permanecendo elevadas em função de estar aberto, gasta mais energia, né? Gasta todo o esforço material humano que está lá se expondo também, e enfim, o prejuízo dele pode ser maior e tem sido maior quando se fecha tudo, né? Então a gente está defendendo, na verdade, assim, uma posição mais ampla, né? A gente precisa ter a engrenagem toda se movimentando, pode ser de uma forma mais lenta ou de uma forma mais plena, mas que a gente precisa isoladamente não. Os postos tiveram reduções na média em torno de 60% do seu volume, principalmente na primeira semana do primeiro momento que foi interrompidas as atividades, né? E isso foi ao longo do tempo melhorando, mas os postos até hoje ainda estão com volume aquém do que o normal. Só mais uma posição aqui, afinal de contas eu acho que essa informação interessa a todo mundo. O combustível, ele teve uma redução aí, pelo que a gente acompanha, e a gente como consumidor também, de cerca de 30%, né? Principalmente a gasolina. Me corrija se eu estiver errado. Hoje, pela pesquisa que a gente sempre faz, né? Olhando principalmente na região que a gente mora, os preços nos postos de combustíveis em relação à gasolina, está em média mais ou menos 3,80, é isso? Essa é a média? 3,85? A média do preço de custo da gasolina, a gente usa como referência a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Certo. Né? E ela está sempre defasada uma semana. Nós temos a pesquisa referente à semana anterior, semana passada. Na semana passada, o preço médio estava em torno de 3,86 no estado de Goiás, né? E claro que tem preços mais baratos e preços mais altos. Essa semana, visualmente, a gente percebe que há uma redução nos preços ainda maior
né? Não só por causa da redução da Petrobras, que inclusive teve um aumento na última semana, que ao invés dele ser repassado para a bomba, está sendo um repasse inverso, né? O preço está caindo nas bombas essa semana. Então eu acredito que a gente vai ter uma redução nessa preço médio em torno de 3,50, alguma coisa assim, né? Que seria já o preço da gasolina. Isso basicamente é justamente a concorrência tentar melhorar a recomposição dos volumes, né? Tentando buscar o consumidor que está aí, o pouco consumidor que está na rua. Existe uma tendência de queda ainda maior ou não? A Petrobras, na última semana ela aumentou o seu preço em 12%, né, na refinaria. E o consumidor ainda não sentiu isso e está difícil de sentir nesse momento, né, ainda. Mas a perspectiva do petróleo, principalmente nesse momento, ainda tem sido de aumentos, né? O petróleo no mercado internacional tem recuperado um pouco os seus preços, os seus valores que caíram muito durante essa crise, né? Durante a crise mundial e também durante o desentendimento na OPEP lá, que gerou também uma redução dos preços, né? Mas a tendência agora do mercado internacional é de subir. Não sabemos ainda como é que a Petrobras vai se comportar. Muito bem, Tadeu de Abreu Pereira, advogado especialista em direito trabalhista, também quero a sua opinião a respeito desse decreto que pode sair a qualquer momento do governador Ronaldo Caiado. Rafael, é uma situação muito preocupante, né? Tomando, por exemplo, bares e restaurantes, que esses efetivamente estão fechados, não abriram em momento algum desde o primeiro decreto. Um dos periódicos de Goiás noticiou que alguns restaurantes que a gente entendia como sólidos, eles já estão pensando já efetivamente em fechar, já não conseguem mais e nem depois da crise se recuperarem. E há uma situação que preocupa a maioria dos pequenos empresários, em 1º de abril, o governo federal editou uma medida provisória 936 que permitia efetivamente a suspensão de contratos com concessão de benefício, que é chamado benefício emergencial. E o que preocupa esse pequeno empresário? Porque ele colocou o trabalhador em suspensão de contrato em 60 dias, imaginando que ao final desses 60 ou menos do que isso, ele retomaria as atividades. Com esse novo decreto, não haverá mais o benefício do governo para os trabalhadores que estão em suspensão de contrato, ele não tem condição de absorver a sua mão de obra e, a nosso ver, ocorrerá uma crise e aí morrerá, várias empresas morrerão junto. Isso nos preocupa, porque o momento, na verdade, e a intenção de todos nós é preservar a vida, evidentemente, mas já estamos numa situação que não conseguimos nem preservar vida, porque há um grande fluxo de pessoas nas ruas, desobedecendo inclusive as medidas da Secretaria de Saúde, mas também os empresários que estão adotando todas as medidas de precaução poderão ter suas empresas afetadas e que não conseguirão ressuscitar depois disso. Isso é muito preocupante, tanto para o pequeno, quanto para o médio, quanto para o grande empresário. O Márcio estava dizendo aqui da situação do combustível. Nós encaminhamos para uma safra, né, que começa agora, a safra de álcool, né, a safra de cana que já está em andamento. Os empresários todos se cercaram de todas as medidas, transporte, várias situações, mas não tem a certeza de que aquilo que eles vão produzir, eles vão vender. Porque se não tem um consumo na rua, não tem o posto comprando da distribuidora para vender para o seu consumidor, não tem a distribuidora comprando da usina, a tendência é que esse empresário que se sacrificou, seguiu todas as regras, o ônibus cabia 40 pessoas, estão transportando 20 da cidade para o canavial, com uma série de medidas de proteção, esse esforço, no final, não valerá a pena. Então, é lógico, tem que ter isolamento? Tem, mas um isolamento efetivamente controlado, que não implique em fechamento total. A nosso ver, esse decreto poderia flexibilizar bem, no modo, porque nós estamos cumprindo o estado de Goiás, a população de Goiás foi, igual você disse no início, foi a que aderiu prontamente, né,
E imaginando que depois de 40 dias, 30 dias, essa era a imagem, a percepção inicial de que depois de 30 dias a gente já teria uma situação. E todo mundo se programou com um caixa de 30 dias. Hoje nós não temos mais esse caixa. É preocupante. Perfeitamente. Pastor Marcos Mota, do ponto de vista espiritual, nessa primeira participação efetiva do Senhor, de que maneira a palavra de Deus pode ajudar nesse momento? Olha, antes mesmo do texto que eu escolhi para esse momento, para responder essa pergunta para você, aqui o tema do nosso programa hoje diz assim, o que pode ser feito para ajudar empresas que estão em crise econômica por causa da pandemia, tá certo? Empresas que estão em crise econômica por causa da pandemia, e agora nós vamos ter aí uma decisão do governo, né? Do governo, que talvez venha piorar essa situação. Aí o nosso assunto aqui ficou pior ainda, porque nós já estávamos num momento de flexibilização, tá certo? A economia voltando. Eu vi aqui o Márcio falando a respeito dos 60% de queda no setor que ele representa, e não é diferente. Como o nosso setor também da medicina é um setor essencial, nós também abrimos, mas não tinha pessoas para atender. E foi a mesma estatística deles, é a nossa, 60% de queda, com os nossos custos lá em cima. Tá certo? Então, isso eu vejo com muita... Mesmo se tratando de saúde, no seu caso, né? Por quê? Porque o laboratório, nós temos 18 unidades aqui em Goiânia, estavam todas abertas, praticamente todas abertas, esperando alguém que nunca vem. Porque os exames ainda da Covid ainda são exames muito caros. Só o governo que daria conta hoje de bancar isso. Então você não tem lá fila de gente querendo fazer exame para poder saber se está ou não imunizado. Então a nossa área, principalmente a área de laboratório, tem sofrido muito com essa questão. A grande questão ainda na saúde, a nossa preocupação é onde que estão as outras doenças? Cadê os problemas das outras enfermidades? Tá certo? Quer dizer que agora nós temos uma sociedade curada, sarada? Não. Nós temos muitos problemas de saúde que estão aí caminhando junto com tudo isso. Então, por que eu queria chegar nisso? Eu queria chegar porque nós precisamos de ter pessoas, conselheiros sábios ao redor de quem toma a decisão, que é o nosso governador, né? E aí eu lembrei do texto em que Faraó teve um sonho, está lá em Gênesis, no capítulo 41, Faraó teve um sonho. E esse sonho foi interpretado, que haveria 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. Aí, num dado momento, o próprio José, que interpretou o sonho, no versículo 33, ele fala assim: agora, pois, escolha Faraó, escolha o governador, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Para quê? Com um homem ajuizado e sábio, para ter sabedoria nessas horas. Não é muito interessante que nós temos aqui 2 representantes de áreas diferentes, que no primeiro momento todo mundo apoiou a decisão do governo. Eu confesso que eu particularmente não apoiei, tá certo? Como médico e empresário, na época eu não apoiei, porque eu não acreditava que era por aí, tá certo? Mas a gente, no início de qualquer coisa nova, você não tem todas as convicções corretas. Mas o tempo já se passou. Hoje já se tem muitas experiências. Goiás conseguiu atingir um bom nível, porque hoje nós temos aí 44 mortes, se eu não me engano, a última estatística. É isso mesmo. 44 mortes do estado inteiro. Você tem uma ideia de quantas pessoas... hoje em dia está com essa preocupação. Quer dizer que você não está preocupado com as mortes das pessoas? É claro que eu estou. Mas alguém tem que ter sabedoria para saber que se nós não cuidarmos
também da área empresarial, se nós não cuidarmos também do funcionário, nós vamos ter problemas de fome. E nós, como igreja, aí eu tenho algo mais a acrescentar. Por favor. Nós temos distribuído cestas básicas para muitas pessoas. Aumentou-se muito o número. Nós estamos mobilizando a igreja para isso. Você não tem ideia do número de famílias que não têm o que comer. O que comer? Famílias que, quando você chega com uma oferta para ela pega e fala assim: graças a Deus enviaram vocês aqui, porque essa era a última comida que eu tinha para dar para os meus filhos. E assim, da mesma maneira, isso está no país inteiro. Então, ok, nós precisamos de preocupar com uma doença, um problema sério e grave como essa pandemia. É de saúde? Sim. É de saneamento? Sim. Mas temos que cuidar do lado empresarial também. Então, não é a sabedoria. Você sabe o que é a sabedoria, né? Você saber equalizar e harmonizar as decisões para que nenhuma delas saia prejudicada. Isso é que é sabedoria, e essa é a minha oração, para que Deus possa colocar pessoas sábias para poder orientar o nosso governador. Amém. Muito bem, olha só, o senhor trouxe um dado interessante aqui: 44 mortes até o presente momento, né? São vidas, e é lamentável, sem dúvida alguma, como várias outras pessoas morrem de infarto, de dengue, de câncer. Claro. Todas as mortes são muito lamentáveis. Agora, se a gente fizer uma conta de maneira racional, nós temos no estado de Goiás cerca de 7 milhões de habitantes. Se a gente dividir 7 milhões por 44, dá 159 mil. Então, nesse momento, a cada 159 mil pessoas, uma é vítima de Covid-19. Os números de hoje, é claro que são muito dinâmicos. Somado a isso, tem muita gente, a maioria, eu tenho esses números, especialmente os de Goiânia, de maneira detalhada, né? Teve gente que tinha leucemia, pegou o Covid-19 e foi para conta do Covid-19. Tudo bem, mas já era apenas uma gota d'água de um copo que já estava transbordando. Isso. Então, a gente está tentando trazer aqui um diagnóstico real da situação que nós estamos enfrentando hoje. Mas você sabe o que eu acho que também está por trás de tudo isso? É um pensamento, né, social e filosófico dos pensadores, ideológico, que está sempre lutando para a minoria em detrimento da maioria. Tá certo? Isso vale para várias coisas que você vê no dia a dia da sua vida. Eu ando na rua e vejo esses indicadores para cego andar na calçada, que eu passo e eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, eu nunca vi um cego andando nessa rua. Eu não estou falando que a gente não deve cuidar dos nossos cegos, não, mas repara que é uma sociedade inteira trabalhando em função de coisas que são, na verdade, menores do que a maioria. O estrago econômico nesse país vai ser muito maior, mas muito maior do que o estrago da saúde. Maravilha, vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer até um bloco maior, né? É um programa muito importante que a gente está fazendo hoje para o nosso ouvinte. Está na linha conosco Sandro Mabel, ele que é presidente da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Tudo bem, presidente? Seja muito bem-vindo ao programa Mesa dos Notáveis. Nós estamos aqui com Márcio Martins de Castro também, presidente do Sindiposto, o Tadeu de Abreu Pereira, advogado especialista em direito trabalhista, e o pastor Marcos Mota, da Igreja Videira, ele que também é médico e empresário. O senhor está sabendo, tem mais detalhes a respeito desse decreto que sairá a qualquer momento do governador Ronaldo Caiado? O senhor, como presidente da FIEG, conversou com o governo a respeito desse decreto? Houve alguma proposta por parte dos industriários para que a indústria não seja fechada? Seja muito bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafael, boa tarde aos demais convidados. É uma alegria participar de um programa realmente numa mesa de muitos notáveis. Então é uma alegria. Nós
a FIEG tem trabalhado de forma a ajudar o governo de todas as formas a nós cuidarmos aí dos funcionários, cuidarmos da saúde, mas nós temos uma preocupação muito grande com a saúde também das empresas. Nós não podemos simplesmente todas fechar, vão acabar tudo, depois a gente vê o que faz. Até porque existe uma regra, não, existe uma pesquisa que mostra que para cada 1% de desempregados a mais no país, você tem mais 6 mil mortes por ano adicional. São mortes decorrentes de fome, de criminalidade, de suicídio, de problemas psicológicos, naquela depressão que nós tivemos econômica em 2008 no mundo. Só na comunidade europeia, no ano seguinte, existiam 260 mil casos a mais de câncer do que a média normal. Por que isso? Porque a pessoa, como nós já temos muitas, é o empresário que não está conseguindo pagar a conta dele, aquele monte de gente dos polos de confecções que não consegue pagar suas contas. Esse cara chega em casa, a mulher vem falar que o filho está com fome e que isso, que aquilo. Você pega essa pessoa que trabalha de autônomo na rua, você pega esses milhares, dezenas de milhares de desempregados que nós estamos botando na rua todos os dias. E agora esse governo, todo mundo agora com uma esperança, que estava segurando os funcionários, com a esperança de reabrir, quando se deu o sinal de reabertura aí há 10 dias atrás, as pessoas readmitiram algumas pessoas, chamaram outras e tal, vão começar a trabalhar, fizeram as suas encomendas, principalmente na indústria, porque a indústria, ela não é que nem uma lancha, um barco, que se dá partida, acelera e vai embora. Não é. A indústria, por menor que ela seja, ela é igual um transatlântico. Ela demora para se mexer. Quer dizer, a pessoa tem que encomendar a matéria-prima, tem que ligar outra vez a energia da fábrica, tem que chamar os funcionários de volta, tem todo um processo. Então tem indústrias que estão recebendo as matérias-primas agora e vem esse novo decreto. Qual que é a necessidade de um decreto desse? Quer dizer, o governador, na minha opinião, é vaidade isso. Ele não está chamando a sociedade, chamando quem entende, porque nós, da Federação das Indústrias, do Comércio, nosso presidente do Sindiposto, nós entendemos. Eu nasci pobre, eu nasci numa família pobre, nossa empresa foi pequena há muito tempo, nós quase quebramos algumas vezes. A gente sabe a dificuldade que é você manter um negócio de pé. O governador acha que liga e desliga, e é isso, é por isso mesmo. Não é assim. Tem muitas formas de diminuir. Goiás está com índice baixo de contaminação perante o Brasil, perante o mundo, número de mortes, graças a Deus, graças às atitudes que foram tomadas. Presidente, só uma pergunta, né? A justificativa do governador para o fechamento do estado em março era para que o sistema hospitalar não entrasse em colapso, o que felizmente não aconteceu. Agora a justificativa é a curva epidemiológica. O senhor entende esses critérios? O governador chegou a conversar com o ramo empresarial a respeito desse novo decreto? Não, o governador chamou o ramo empresarial ontem para simplesmente comunicar que ia fazer um outro decreto, porque tinha aumentado a questão do isolamento, tinha diminuído o isolamento. E eu pergunto, há uma semana atrás tinha uma manchete estampada de uma entrevista que ele deu no Valor Econômico dizendo que Goiás iria ceder leitos nos hospitais para os doentes dos outros estados. Vocês lembram disso? Estava escrito no jornal isso. Capa do Popular, de uma semana atrás, que Goiás ia ceder leitos para doentes de outros estados. Isso quer dizer o quê? As UTIs nossas têm leitos disponíveis. Na rede privada, nós temos 70% dos leitos disponíveis. Está aí, levantamento que está dentro da coisa pública. Então, tudo isso daí são coisas que, para que nós fazermos, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Está aí o nosso pastor que é médico também, sabe disso. A pessoa, a questão psicológica influencia demais.
um empresário, um trabalhador, um autônomo, o cara não tem o que levar para casa para comer. Essas pessoas trabalham, vendem um almoço para comprar um jantar, entende? Então, esse pessoal tudo da 44, esse pessoal tudo das pequenas empresas, restaurantes, bares, indústrias, tudo isso, o que precisa se fazer é organizar, dar a mão todo mundo junto, e nós irmos construindo uma saída que possa se dosar entre a segurança das pessoas, que é o mais importante, a questão da saúde, mas a saúde também dos empregos. As pessoas desempregadas vão ficar mais doentes, vão morrer muito mais do que a morte do Covid. Essa é uma coisa impressionante você ver números e o que acontece nessa hora quando a pessoa está desempregada, principalmente sem perspectiva e sem condição de trabalhar, e fechado, o cara não pode nem sair na rua, não tem jeito de fazer um bico. Quer dizer, é um negócio assim, na minha opinião, o governador simplesmente tomou essa medida porque o isolamento baixou para 37% e a televisão Globo bateu nele. Só por isso. Então, nessa medida, o fórum ontem esteve com ele, nós propusemos o quê, governador? Dá mais uma semana para a sociedade, vamos todo mundo entrar, nós vamos fazer uma campanha do nosso bolso para que as pessoas possam se isolar mais, falar com as empresas para voltar as pessoas de home office que voltaram a trabalhar. Uma série de coisas que podem ser feitas, vamos dizer assim, para subir esse isolamento um pouco. Agora, essa medida que ele está tomando é uma medida drástica, é uma medida que vai... se as empresas estavam quebradas, agora vão estar moídas. O cara pegou o último dinheirinho dele e colocou. Então, o Sindiposto vai parar de vender porque não vai ter carro circulando, o Sindiposto vai parar de vender, já demitiram funcionários dos postos de gasolina. É normal, não tem movimento, vai fazer o que com aquele funcionário? E quando o cara demite, normalmente demite aquela turma do grupo de risco, os mais velhos, os mais que estavam ali há mais tempo, tal coisa, acaba demitindo esse pessoal que não tem o que fazer, devia ficar em casa, não pode ficar na casa dele que não está recebendo o seu salário, não está recebendo nada. Então, Rafael, é um desastre completo. Ontem nós fomos chamados e novamente uma decepção, porque o governador chamou, pediu a opinião de cada um, nós levamos muitas sugestões importantes, interessantes, para desafogar terminais, para melhorar o transporte coletivo, uma série de coisas sugestões que nós estaríamos tomando as providências para fazer. Aí ele falou, olha, a sugestão de vocês botam para frente aí, vai fazendo o que vocês acharem que tem que fazer, mas o decreto está pronto, eu estou falando para vocês que eu vou fechar tudo outra vez, muito obrigado. Aí eu parti para, não, governador, espera um pouquinho, aí, vamos conversar, o Marcelo está pedindo mais uma semana, não pode fechar tudo, os caras começaram a comprar produtos, as empresas chamaram os trabalhadores de volta, o cara está recuperando o emprego dele, como vai fechar? Vamos fechar uma parte, não fechar outra, vamos fazer um negócio com mais cuidado e tal. Não, eu não aceito isso, eu não aceito, ficou bravo e gritou, levantou e foi embora da entrevista. Presidente, só para fechar a entrevista, que está sendo muito oportuna, muito corajosa por parte do senhor, o senhor citou na entrevista duas questões, o transporte coletivo, que infelizmente em Goiânia, na região metropolitana, os ônibus andam lotados, não tem jeito, né? E um questionamento dos empresários é justamente esse: se os ônibus estão muito lotados, o prejuízo não seria muito maior do que abrir uma indústria, um pequeno comércio, seguindo todos os protocolos? Uma segunda questão que o senhor falou também é a respeito que o governador teria tomado essa decisão do decreto por vaidade. Que tipo de vaidade seria essa? Porque o senhor acabou não explicando. Vaidade, começando pelas vans, pelo transporte coletivo, nós sugerimos, nós temos 1.500 vans paradas, são do transporte escolar. Nós estamos com todo esse problema de transporte pessoal, terminal cheio, ônibus cheio, sem horário, essa confusão, dando mais sofrimento para a população que não acaba mais. O que nós sugerimos? Vamos colocar essas 1.500 vans para rodar os próximos 60 dias para ajudar a frota de ônibus, ou seja, a van começa a pegar passageiro, pega numa indústria, leva até um bairro, pega na outra, pega num comércio, passa nos pontos, enfim, é meio desorganizar
o transporte coletivo por 60 dias, mas a desorganização, uma desorganização organizada. As vans só podem entrar com máscara, as vans só podem entrar, o cara tem que manter tudo limpo, passar álcool, fazer isso, fazer aquilo, não transportar mais do que a capacidade. Então, com isso daí, nós vamos desafogar esse tumulto. A outra solução que seria, o que é? Com esse monte de dinheiro que o governo está recebendo aí, do governo federal principalmente, quase 2 bilhões de reais, bancar o transporte coletivo, uma parte dele. Não, eu quero todos os ônibus rodando. Não, mas só pode rodar 50% da frota porque não tem passageiro. Ótimo, nós vamos pagar a outra metade. Vamos fazer um custo aí e vamos pagar uma outra metade para rodar a frota inteira e as pessoas irem de uma forma tranquila nos ônibus. Mas se não vai pagar, porque não vai pagar mesmo, porque não tem disposição e talvez nem recurso para isso, então vamos colocar essas vans que estão paradas. A van não vai andar, ela vai abastecer, hein? Nosso amigo do Sindiposto, presidente, vai ter os postos dele caminhando. Nós vamos desafogar pontos de ônibus, o povo ficar tudo ali aglomerado, esperando onde chegar aquela confusão danada, só exigir máscaras de todo mundo. A questão da vaidade que eu falei é o seguinte, Goiás começou adiantado. Nós fizemos um fechamento, nós somos o primeiro estado a fechar, nós não tínhamos nenhum caso e fechamos. Ótimo, fechou, está ótimo, vamos olhar para o passado. Então apareceu que Goiás tinha a maior isolamento, 70% de isolamento. Ótimo, então não estava flutuando nisso. Agora, quando ele cai para o útil, vem a Rede Globo em cima e aperta ele, porque que é útil, porque que é útil, é útil. Ele tem que chamar todos nós que entendemos, chamar a sociedade, chamar as federações de empresas, de agricultura, de todo mundo e falar, gente, vem cá, baixou esse negócio de 50%, não pode. Aqui nós vamos voltar. Então, eu em uma semana, 10 dias, eu tenho que voltar isso para no mínimo 50%. Vamos todo mundo fazer um esforço conjunto. O que pode ser feito? Aí é onde que nós levamos as sugestões do esforço. Mas não. Quer fechar tudo para fazer, quer dizer, com que custo social, com que custo do emprego, com que custo desse coitado que já está passando fome porque não tem dinheiro para comer, vai fechar mais 15 dias? Ora, quer dizer, isso daí é não entender a dificuldade da população. Então tem o problema de mortes, tem o problema disso, lógico, a gente tem que tomar um super cuidado. Mas não é isso que está acontecendo em Goiás. Goiás conseguiu um achatamento, tem hospitais disponíveis. O que precisa fazer? É realmente tirar o povo que não precisa estar na rua e que está na rua, tem que tirar mesmo. Então todos podemos ajudar nisso daí. Então nós vamos falar com as igrejas, vamos falar com as comércios, vamos falar com todo mundo e vem cá, nós precisamos mexer. Então, eu tinha autorizado 2 cultos por semana, vamos fazer 1. Eu tinha autorizado isso, nós vamos fazer assim, assado, cozido, quer dizer, é ir achando forma de ir fazendo essas coisas. Então, é esse ponto que eu falo, que a gente precisa consultar. Ontem nós levamos um monte de ideia, ele pegou as nossas ideias, jogou tudo no cesto de lixo, falou assim, não, tá bom, vocês vão botando as coisas para vocês para funcionar, mas eu chamei vocês aqui só para dizer que eu vou fazer o decreto que vai ser publicado amanhã. Quer dizer, então eu não queria opinião, não queria trocar ideia, ele não consegue entender de tudo. Entende? Nós tínhamos muitas soluções que nós poderíamos fazer esse fechamento, esse isolamento chegar em 50% com relativa facilidade, se todo mundo pegar junto. É isso que a gente não está conseguindo transmitir a ele, e quando toma essa medida, ele vai prejudicar um mundo de trabalhador, um monte de pai de família que vai passar mais fome, mais confusão, mais coisa. É um negócio de doido, é uma coisa que nesses momentos tem que andar todo mundo junto. Muito bem, quero agradecer muito ao Sandro Mabel, presidente da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para vocês todos. Nós agradecemos, vamos fazer o seguinte, a gente estourou muito esse bloco, mas eu acho que foi oportuno, jornalisticamente a gente está trazendo aqui todas as explicações, ouvindo pessoas que estão angustiadas, né? Infelizmente a gente não está fazendo uma live hoje, né? A gente sempre faz, o Guilherme Rigonato sempre com muita competência fazendo esse trabalho, mas eu sinto uma tristeza muito grande, né? Quando a gente aborda esse assunto por parte de empresários que estão aqui gerando empregos.
porque economia é vida. Existe muita hipocrisia nesse aspecto, né, de muitas vezes massacrar o empresário, dizer que o empresário não se preocupa, muito pelo contrário, os empresários que carregam esse país nas costas, a agricultura também, e é lamentável o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação, por meio do nosso WhatsApp 997-2005. Você participa, faz o programa conosco. Daqui a pouco a gente vai registrar muitas participações. O WhatsApp hoje está bombando, também por conta desse posicionamento do Sandro Mabel, presidente da FIEC, que esteve conosco, e hoje um timaço de notáveis. O Márcio Martins de Castro Andrade, ele é empresário, presidente do Sindiposto. O Tadeu de Abreu Pereira, advogado, especialista em direito trabalhista. E o pastor Marcos Mota, da Igreja Videira, ele que também é médico e empresário. Vou registrar algumas participações aqui para prestigiar os nossos ouvintes. Eu sei que os nossos notáveis têm muito a dizer ainda no programa de hoje. Você participa, ouvinte, 997-2005. Vamos lá. Walter de Paulo Silva. Organizei a mesa de hoje. Muito obrigado, né? O Walter, que ele tem uma parceria conosco aqui, com a Honória Dietz, né? Um grande abraço. Ele diz o seguinte: podem deixar por aqui o áudio, estamos chegando, fazer chegar à rádio. Mande sua participação, Walter, por gentileza, ou escrita, né, pra gente registrá-la aqui, tá bom? Vamos lá, mais participações dos nossos ouvintes. O Wagner, boa tarde. O som estava muito baixo do convidado, mas foi uma excelente entrevista, muito esclarecedora. Parabéns à Rádio Vinha FM. O Ayrton, eu sou o Ayrton do Residencial Eldorado. Com certeza tudo isso está acontecendo é resultado da incompetência das autoridades, da maneira como elas estão tratando a questão. Existe uma questão política que está prejudicando toda a sociedade. Existe uma total insensatez. Por que não seguir o exemplo do estado de Santa Catarina, que fez a quarentena e hoje já flexibilizou e está mantendo apenas o isolamento? Salomé, amado pastor Marcos, aqui do Bueno, fizeram muitas adaptações nas calçadas. Ontem conversava sobre isso, mas somos obrigados a ajustar as calçadas para pessoas que muitas vezes não usam. O mais importante para a saúde é cuidar da infraestrutura onde ninguém vê e não dá votos. Salomé participando conosco. A Mariana Caade, um grande abraço, ela também que nos ajuda aqui toda quarta-feira, ela gostando das explicações dos notáveis, dizendo que o tema é atual. Obrigado, Mariana. Cristiano Gomes, boa tarde, concordo com o pastor Marcos Mota. O governador fechou lá atrás, depois abriu, agora fechou, depois de novo. Temos relatos de países que abriram e teve aumento de casos. Vemos que a população precisa se conscientizar com o uso das máscaras. Mais um posicionamento aqui. O Santil também, muito obrigado pela audiência. Ele fala a respeito da participação do Sandro Mabel. Muita gente mesmo participando. Daqui a pouco a gente registra mais participações. Daqui a pouco também, pastor Marcos Mota, terá uma palavra de fé, uma oração aqui no final do Mesa dos Notáveis. O senhor está preparando aí, fazendo as anotações, não é isso, pastor? Amém, vamos orar. É momento que temos que orar muito, porque como eu falei de sabedoria, só essa sabedoria que eu estou dizendo, sabedoria de Deus. Amém? Maravilha. No final do bloco anterior eu fiz meio que um desabafo aqui, tentando ser a voz do ouvinte, né? Pelo menos o nosso ouvinte tem muito esse posicionamento, a importância, claro, né, das medidas governamentais, mas especialmente da conscientização da população, da importância do comércio, da importância da classe empresarial, da importância das pessoas participarem dessa forma. Márcio Martins de Castro, presidente do Sindiposto. O senhor vê alguma perspectiva de melhora de agora para frente ou a tendência é a situação ficar mais difícil?
Eu vejo que a atitude de fechamento vai trazer mais dificuldade, né? Vão trazer só prejuízo, não é financeiro não, prejuízo para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, não só para a saúde das empresas, mas para a saúde das pessoas. O que a gente tem que ver é a grande mídia, é todo um processo, né? A grande mídia coloca o terror, só mostra a parte negra, a parte ruim, né? Não mostra que a grande maioria das pessoas que adquiriram o vírus, que se contaminaram, saíram da doença bem, né? E às vezes passaram com pouco problema, passaram rapidamente. E essa é a grande maioria, essa é a realidade, a maior parte. Estão pegando aqui o mínimo, menor percentual, o 1% lá, 0,5%, não sei qual é o número, mas o mínimo, e transformando isso aí como se fosse tudo, né? Pegando o caso lá de uma pessoa que morreu, que é lamentável, a gente sempre, né? Eu já passei por isso na minha família, perdi minha mãe, então assim, não tem como comparar, não é um número, né? É impossível, mas tá pegando esse número da minoria do problema e transformando como 100% do problema. E isso tem feito, a grande mídia causa o terror na sociedade. Vem os governos, né? Independente de direita, esquerda, o que é, mas os governos de uma forma geral usam isso para poder aterrorizar mais e buscar o apoio da população para suas decisões, muitas vezes equivocadas, né? E é isso que a gente tem que tentar colocar aqui, abrir os olhos da população, das pessoas, porque o número de pessoas, até vi aqui uma mensagem que eu recebi aqui agora, o número de pessoas que vão morrer de câncer vai aumentar absurdamente, porque não foram detectados, porque não foram buscar o recurso médico na hora certa. Então, esse é um exemplo, vai aumentar o número de mortes aqui absurdamente, por outros motivos, né? Então, nós vamos colher essas vidas que nós estamos colocando, que está sendo protegida agora, nós vamos perder muito mais essas vidas e outras muito maiores no número na frente. O que nós precisávamos? O que foi feito durante o período era baixar a curva, né, do número de doentes, de infectados, para que a capacidade hospitalar pudesse atender a todos, dar a chance a todos ser atendidos e que sejam suas vidas salvas, preservadas. Durante esse período que os empresários, os cidadãos se colocaram à disposição, abriram mão dos seus negócios por um período, outros abriram mão dos seus empregos forçosamente, né? Sacrificaram suas famílias, deixaram de fazer as suas atividades, está sendo em vão, porque o que foi feito durante esse período que teria que preparar os hospitais, aumentar o número de leitos? Quantos leitos foram aumentados em Goiás nesse período? Então o governo, eu percebo assim, os nossos governantes, de modo geral, prefeituras, governo e todos eles, o que fizeram para aumentar o número de leitos, para se preparar? Porque precisa, isso é inevitável. O irmão, o pastor Marcos aqui, né, é médico, ele pode falar isso. É necessário que as pessoas tenham a doença para passar essa pandemia, né? Vão ter que ser infectados para poder ter os anticorpos, né? Assintomática, e né? tem que ser controlado isso, né? Nós não temos controle nenhum, nós não temos teste, nós não temos nada, só o sacrifício financeiro que vai matar muito mais vidas. Nós temos que controlar isso de uma maneira técnica, usando todos os critérios de avaliação, não só o índice de isolamento, né? Pensando em vidas, nós temos que olhar todos os critérios técnicos e tomar medida baseada neles, não num item só, que o índice de isolamento, até repetindo aqui, né? O índice de isolamento isoladamente não é um dado que tem que ser usado para tomar atitudes tão drásticas. Muito bem, doutor Tadeu de Abreu Pereira, advogado especialista em direito trabalhista. Como que está esse ramo do direito nessa época de pandemia? Rafael, na verdade foi o ramo que mais trabalhou nesse período de pandemia. Por quê? Porque equalizar as relações entre empregador e empregado, nesse momento, foi fundamental para o advogado trabalhista. E os advogados trabalhistas, em sua grande maioria, e tiro pelo meu caso, eu atuo basicamente orientando, dando consultoria a empresas, a sindicatos patronais, nós passamos por esse momento de negociação com trabalhadores, de negociação com o sindicato de trabalhadores, buscando a melhor forma de enfrentar isso e cada um dando a sua parcela de sacrifício, certo? O trabalhador dando a sua parcela, o empresário dando a sua parcela e o que mais preocupa tanto o empresário quanto o trabalhador nesse momento
é que com um novo decreto, os contratos, e volto a repetir, os contratos que estavam suspensos deixarão. E aí quem é que vai arcar com essa conta? E a empresa, se fechar, ela vai dispensar aquele trabalhador por força maior. E o motivo de força maior já está reconhecido, inclusive nas medidas provisórias. E ao fazer esse fechamento, ela vai pagar o quê? Ela vai pagar metade das verbas rescisórias. Perde a empresa que fechou, perde o trabalhador, que teria o seu direito, efetivamente ele vai receber pela metade, isso assim, se receber, porque corre o risco do empresário fechar e não dar conta de pagar sequer as verbas rescisórias daqueles que viveram com ele muito tempo nas suas empresas. É esse o grande dilema do pequeno empresário. Eu presto serviço para a área de shopping center também, para construtora. A construtora até que voltou, mas voltou com uma série de restrições. Nós fizemos um planejamento na área de construção civil para essa volta. Agora, shopping está fechado. E independentemente desse decreto ou não, shopping ainda continuaria fechado. Campo Grande, Santa Catarina, os shoppings estão funcionando normalmente. O shopping de Valparaíso abriu, porque o prefeito permitiu, mas parece que nesse decreto, Valparaíso é uma das cidades que está elencada. E lá ainda tem uma particularidade, que o shopping é à margem de uma rodovia. Então, se nós partirmos do princípio que os restaurantes, essas coisas de beira de estrada poderiam abrir, em tese, aquela praça de alimentação, com toda a sua infraestrutura e respeitado, poderia continuar aberta. Os caminhoneiros precisam ser assistidos. Sim. Também. Né? E aí imagina o pequeno, num primeiro momento que se fechou tudo, e aí tinha posto de combustível em rodovia, que o restaurante, e a grande discussão era, será que fecha a loja de conveniência do posto também? E aí vem aquela primeira flexibilização. Então, Rafael, é esse o momento que a gente preocupa, porque daqui a 15 dias, e quem colocou em suspensão de contrato lá por volta do dia 10 de abril, não vai saber o que fazer mais, se esse decreto vier e se estender até o período de junho. Pastor Marcos Mota, as pessoas precisam entender também, por exemplo, que as igrejas são serviços muito essenciais. Foi dito aqui pelo presidente do Sindiposto das consequências de um isolamento, de um terror psicológico que a pessoa possa passar, especialmente nesse tempo de pandemia, e as igrejas fazem um trabalho fundamental, incalculável no que diz respeito a ajudar essa sociedade. Eu não sei se o senhor está sabendo, mas o meu dever de jornalista é perguntar. O senhor tem alguma informação a respeito do possível fechamento das igrejas e qual seria a consequência? Não, eu não estou sabendo, porque ficamos de ter conhecimento do decreto até agora, mas ainda não sabemos, mas pelo que se diz, é o que nós já estamos discutindo aqui, que vai abranger a todos os setores, né? Incluindo as igrejas. Agora, eu queria abordar o aspecto da pessoa que está passando por todo esse problema lá, porque os problemas estão nas suas casas, dentro dos seus relacionamentos. A igreja, ela não atua na área da psicologia. A igreja ela não atua na área emocional, emotiva. Mas acaba refletindo também, eu né? quero que você entenda que nós atuamos na área espiritual. E dentro da área espiritual nós temos a fé, que faz dar uma sustentação para as pessoas, e isso vai atuar no lado emocional, porque uma pessoa cheia de fé, ela é uma pessoa muito mais equilibrada emocionalmente. Então nós cremos que a igreja, inclusive, graças a Deus, colocou também as igrejas como essa área essencial, no sentido de dar suporte espiritual para as pessoas, tá certo? E isso é o que nós temos ministrado, né? Pastora Luísa, através das suas lives, através dos seus estudos, através dos nossos cultos online, estamos atingindo centenas, milhares de pessoas, né? Graças a Deus, para dar esse suporte espiritual para as pessoas nesse momento, amém? Então, esse é o trabalho que a igreja tem feito, amém? Nós cremos que é muito importante a igreja atuar nessa hora, amém?
Muito bem, vamos fazer mais um intervalo, o tempo tá passando rápido, né? Um assunto muito importante, de interesse público. A gente volta daqui a pouco, o ouvinte participa no 99997-2005. Daqui a pouco, né, pastor, a gente tá falando de fé, vai ter um momento de oração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança que, sem dúvida alguma, tem mudado muitas vidas, de maneira geral, especialmente aqui na nossa Igreja Videira. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp 99997-2005. O tema de hoje: o que pode ser feito para ajudar empresas que estão em crise econômica por causa da pandemia? Conosco hoje especialistas: o Márcio Martins de Castro, presidente do Sindiposto, Tadeu de Abreu Pereira, advogado especialista em direito trabalhista, Marcos Mota, grande pastor da Igreja Videira, médico, empresário. Sandro Mabel esteve conosco, e hoje a gente teve uma ajuda muito importante do Dr. Walter, né, que sempre participa conosco aqui do Mesa dos Notáveis. Era para ele estar presente, inclusive, mas ele está acompanhando tudo, está gostando do programa e mandou um áudio pra gente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, querido Rafael Vasconcelos. Percebo que hoje a Mesa dos Notáveis está pegando fogo mais uma vez, não é? E com participações também tão ilustres, tão importantes como a do presidente da FIEG, ex-deputado Sandro Mabel, do querido pastor Marcos Mota, homem sábio, profundo nas suas colocações. Eu sou seu fã, pastor Marcos Mota. Eu tenho ouvido o senhor desde muito tempo, né? Aquele programa dos casais à noite, quando o senhor participava mais efetivamente lá e aquele programa ainda existia. É muito bom ouvir o senhor, né? Também temos o doutor Tadeu de Abreu Pereira, grande advogado, experiente, e que tem atuado no socorro de pessoas, né? Das empresas e dos seus trabalhadores, especificamente nesse momento de crise, né? Então, uma pessoa muito ilustre que está fazendo parte da mesa. E finalmente o nosso querido Márcio Andrade, grande empresário, também presidente do Sindiposto. E é interessante que a gente percebe que a tônica hoje aí, não é, o tom maior não é pela preservação de coisas, mas pela preservação de pessoas. Então, basta dessa visão, mais uma vez nós falamos, marxista, dualista e dualista pendular, não é, em que uma parte se coloca de um lado, a outra do outro, como se o trabalhador fosse contra o empregador fosse contra o trabalhador, a cor branca contra a preta, uma raça contra a outra, como se não fossem seres humanos, mulher contra homem, homo contra hétero e assim por diante. Mas quando nós percebemos a visão cristã, nós percebemos que Jesus chama a igreja como corpo e fala que um membro do corpo não é menos importante do que o outro. Essa é a visão que o nosso Deus nos traz, inclusive da sociedade. Não pode ser um contra o outro, não é? Um olhando para o outro e falando: eu não preciso de você. Nós precisamos da manutenção da fonte produtora, porque a fonte produtora é que mantém o emprego dos trabalhadores. E o trabalhador que é bem remunerado, que está estável no seu emprego, ainda que não ganhe rios de dinheiro, ele cuida da sua família, e a sua família tem, portanto, educação, saúde, transporte, higiene, dignidade a partir do trabalho. Então eu estou percebendo que esses notáveis que fazem parte da mesa de hoje não estão preocupados com as suas coisas, mas também estão preocupados com as pessoas, porque as pessoas é que fazem o gerenciamento da empresa, que tem a sua função social, e a sua função social é importante, ela é divina, o trabalho é divino, não é?
estimulando assim a atividade econômica. Então estão de parabéns. Esse refechamento me parece bastante desastroso, não é? Existe uma nota de esclarecimento agora, de hoje, não é, do setor hospitalar, a associação, deixe-me ver aqui exatamente o nome da associação, Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, que fala que não existe nenhum colapso no sistema de saúde, que os leitos estão vazios, que os prontos-socorros diminuíram em 50% seus atendimentos em tempo de pandemia, porque também existe menos acidente, né? Que as UTIs estão nas suas capacidades por volta de 20%. Então não existe a necessidade desse pânico gerado, não é? E que traz tanta confusão a partir de um péssimo julgamento do Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia para os estados e municípios, desrespeitando o poder central, não é? Um fala o que é atividade prioritária, o outro fala que não é atividade prioritária, um fala para abrir, o outro fala para fechar. Nós vivemos um momento de instabilidade, mas nós, como cristãos, precisamos de olhar para a sociedade como um todo e respeitar a todos de forma igual, entendendo a importância de cada um. Muito bem, é importante a participação do Dr. Walter, trazendo aí dados importantes, principalmente no que diz respeito ao pequeno número hoje de ocupação dos leitos de UTI, e a gente conversava nesse intervalo, né? A gente fazia alguns comentários, inclusive com o pastor Marcos Mota, dentro do segmento dele, que é o segmento da saúde, diminuiu muito a demanda, né, pastor Marcos? Muito. Na nossa empresa foi 60%, né? É agora que nós estávamos caminhando para o contrário agora, né? Já começando, porque uma vez que os médicos começaram a atender, houve demanda, né? Mas atender o quê? As demais enfermidades que as pessoas estão tendo, entendeu? O diagnóstico de câncer, o diagnóstico de outras enfermidades infecciosas, neoplásicas, tudo isso estava ficando sem diagnóstico. E sem diagnóstico, sem tratamento. O que vai acontecer lá no futuro? Vai aumentar o número de problemas que não Covid. É interessante também um dado. Sim, pois não. Interrompendo, reforçando a fala do Dr. Walter, né? Perfeito. Ele colocou uma coisa que a gente está colocando na mesa aqui, mais vidas, né? Do que coisas, né? Mais pessoas do que coisas. Sim. E é isso. E o que a grande mídia coloca, o que a gente ouve muito, é a questão ideológica, de jogar a economia contra as vidas, né? É uma disputa. E essas duas coisas não são conflitantes. Exatamente. Elas têm que andar juntas. Têm que andar porque uma depende da outra. Uma não existe sem a outra. Nem a vida existe sem a economia. Como é que seria possível, né? Um cidadão viver sem a parte econômica? Não tem como. E sem a vida não tem como fazer também a empresa, a parte econômica funcionar, né? Então a nossa defesa aqui, na verdade, não é nada de diferente, não pode ser diferente. É sempre a vida e a pessoa em primeiro lugar, né? Nós temos que convergir essas duas ações, a econômica e a questão da saúde, né? Para que as vidas possam prosperar. Essa é o objetivo maior, né? Dessa discussão, eu acho, e do nosso interesse em defender essas posições de que não deve fechar tudo sem esse embasamento técnico de todos os itens a ser avaliados, né? E pastor, chegou a informação aqui, um dos colegas do escritório participou de uma reunião ontem com um proprietário de um dos 28 maiores hospitais particulares, dizendo o seguinte, que dos 28 maiores hospitais particulares do estado, tem apenas 27 internados, nenhum UTI. Meu Deus. No hospital desse médico lá, tinha até semana passada 3, 2 receberam alta e um permanece apenas para cumprir protocolo de observação. Nenhum passou pela UTI. Então, as medidas de isolamento foram cumprir o papel, que o Rafael disse agora há pouco, na pergunta, que era a primeira manifestação, de que era para evitar
uma avalanche de ocupação, né? Essa era a justificativa. Era a justificativa. Inclusive no ministro Mandetta, né? Exatamente. E hoje nós temos capacidade hospitalar. Não aconteceu. Viu, o pastor? Tem um laboratório aqui que eu presto serviço, e eles, por sua vez, se capacitaram para fazer o PCR qualitativo, que a quantidade de exames que eles estão fazendo aqui em Goiás é mínima em relação àquilo que eles estão fazendo para outros estados. Eles já estão fazendo parceria com outros estados para fazer o PCR, tá certo? Entendi. Porque Goiás está, em tese, tranquilo. Agora, o que o presidente disse, a situação é de salvar vidas, salvar empregos, salvar empresas, tá certo? O essencial é a vida do trabalhador e a vida do empresário e da sua família. Interessante que naquele texto sobre a fala do Márcio a respeito de pessoas e economia, que você não separa as duas coisas. Estão querendo separar, mas não se deve separar. No texto que eu li aqui sobre José do Egito, quando ele decifrou o sonho ali do faraó, e ele disse para o faraó colocar o quê? Homem, ajuizado e sábio. O que é um homem aqui? É uma pessoa. Para quê? Para poder fazer a coisa certa, prevenir na hora certa e dar o remédio na hora certa. Aí ele pega e diz: faça isso, coloque administradores sobre a terra e tome a quinta parte do fruto da terra, ajunte esses administradores em celeiros, assim o mantimento será abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá. Então aqui não é economia isso aqui, você vai segurar, organizar nos armazéns e depois você vai vender essa comida. Isso tudo está relacionado à economia. Mas qual é o alvo da ação da economia aqui? Para que as pessoas não morressem de fome. Exatamente, pastor. Tá certo? Para que as pessoas não morressem de fome. Perfeito. Então, hoje nós precisamos ter essa coerência entre as duas coisas, porque elas caminham juntas. Elas não são inimigas uma da outra. Não. As duas coisas caminham juntas, que Deus possa, essa é a minha oração, né? Que Deus possa dar realmente sabedoria para os nossos governantes, para nesse momento eles tomarem decisões certas. Amém? Eu recebi aqui um dado que eu acho que é importante a gente botar. Tem um levantamento feito aqui por uma entidade, chama Zeta Health, né? Analytics, em inglês aí vocês perdoam, mas e colocou aqui, melhor situação hoje. Ele analisou todos os estados brasileiros, a situação, analisando todos os indicadores científicos, e a melhor situação hoje, vou citar quais estados que estão em melhor situação, porque proporcionalmente tem poucos casos, boa capacidade instalada e em desaceleração. Tá aqui Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso. Então, quando você analisa, eu venho falando sempre nessa parte técnica, quando você analisa, eu queria ouvir dos nossos governantes o embasamento técnico, porque nós estamos numa melhor situação do país hoje. Isso foi publicado dia 10 agora, quer dizer, anteontem, né? 2 dias atrás. Analisando Goiás como a melhor situação, e vamos tomar uma das atitudes mais drásticas: fechamento total, bloqueio total. Não dá para entender. É quase, né? Que como voltar a estaca zero. Voltar a estaca zero, literalmente. Sem uma necessidade e sem explicação técnica, né? Só melhorarmos as ações, ao invés de melhorarmos as ações, vamos voltar para uma ação inicial. Tá certo? Que até na minha época eu achei precipitada. Nós também nós poderíamos ter trabalhado ações preventivas, né? Porque como médico a gente sempre pensa, ainda mais que eu sou patologista, sempre tem duas vertentes, né? A ação preventiva e a ação curativa. Nós já tacamos um remédio assim para poder matar aquilo que ainda nem conhecíamos direito. Exato. Não, então se a gente tiver coerência, sabedoria, podemos aumentar as ações preventivas, né? E fazendo também as ações curativas para que todo mundo possa se dar bem lá no futuro. Viu, pastor? Dentro daquilo que o senhor falou agora há pouco sobre a questão espiritual, né? E aí eu faço uma ligação com a área do direito do trabalho, e uma das grandes preocupações hoje, e que está sendo objeto de discussão entre
advogados, juízes, procuradores do trabalho, é a saúde mental do trabalhador. Essa é a grande situação, essa é a grande questão, porque tem um aspecto espiritual, o aspecto da saúde mental, porque às vezes ele quer ir trabalhar e não pode, ou às vezes ele vai pegar um ônibus e aí ele fica preocupado, mas como o presidente da FIEG disse, tem meios de colaborar isso, e o homem produz. O homem improdutivo é perigoso, né? E aí vem o aspecto espiritual que necessita, todos nós necessitamos, e a saúde mental do trabalhador é o grande desafio nesse período de pandemia e pós-pandemia. Como estará esse trabalhador se ele tiver emprego? A saúde mental, a né? saúde mental do trabalhador. Sem dúvida. E aí me preocupa muito as fake news, né, pastor? Sim. Dizendo o seguinte: o Supremo disse que a empregada doméstica, agora se vier de ônibus, vai ser considerada acidente de trabalho. Não tem nada disso na decisão do Supremo. Pois é. Isso causou um alvoroço entre patroas e empregadas. Então, ou seja, isso está afetando a relação mais básica que tem, que é aquela que convive com você todos os dias na sua casa. Verdade. Tá certo? Pois não, pastor? Eu estou aqui recebendo aqui uma mensagem do Walter, né, que acabou de dizer, nos relembrando de um versículo de João 5,17 que diz que e Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Realmente o trabalho, o que estão querendo fazer é paralisar o trabalho, mas o trabalho é bênção de Deus, não é verdade? O trabalho não vai aumentar a doença, é o contrário, o trabalho vai trazer muito mais saúde. Por isso é que o movimento social agora já está querendo voltar para o trabalho. Você sabe que ele vai enfrentar, o decreto do governador vai encontrar uma resistência muito grande da sociedade, porque a própria sociedade, ela está querendo aquilo que realmente vai trazer saúde para a maioria. A saúde para a maioria, ela virá do trabalho de cada um. Muito bem, a gente está no finalzinho, infelizmente. Só acrescentar uma informação importante aqui, aí eu quero a colaboração também do Dr. Tadeu de Abreu, para a gente fechar mesmo o programa de hoje, que o número de sepultamentos em Goiânia, de maneira geral, por todas as mortes, ele diminuiu esse ano, se comparado ao ano passado, nos 4 primeiros meses. Diminuiu de uma maneira até significativa. O senhor disse que atende... Eu sou, na verdade, Rafael, eu sou diretor voluntário num dos cemitérios que tem concessão, né, para entidades em Goiânia. E nós observamos isso. Eu não tenho o percentual, mas depois eu até posso lhe enviar esse percentual. Por favor. Mas houve uma redução. Lá no início, nós adotamos algumas medidas, tiramos todos os assentos do cemitério, restringimos para 10 pessoas só na sala de velório, velórios com no máximo 2 horas. E agora, fui recente lá, vimos que num determinado dia teve um sepultamento, e aquelas salas de velório do Jardim das Palmeiras eram sempre cheias, então houve uma redução também nesse segmento, tá certo? É bom, é excelente, é uma prova de que a população de Goiás seguiu exatamente todas as regras até agora. A população se sentiu traída, né? Fica a pergunta para o ouvinte, a gente não tem mais tempo. Quero as considerações finais, agradecendo muito a Tadeu de Abreu Pereira, advogado especialista em direito trabalhista. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. É muito bom estar aqui com o presidente Márcio. É assim que eu chamo, não sabia, fiquei sabendo já de última hora que ele estaria aqui. Pastor Marcos, foi um prazer conhecê-lo. E sempre que intimado, aqui estarei, Rafael. Muito obrigado. Coisa boa, isso aí. Será convidado mais vezes, com certeza. Márcio Martins de Castro Andrade, empresário, presidente do Sindiposto, muito obrigado pela sua participação. Rafael, eu que agradeço aí o Walter, doutor Walter, né, por ter intermediado esse convite. Agradeço mais uma vez ver o Tadeu, né, que eu tenho visto sempre. Foi um prazer maior ainda estar aqui, encontrar o pastor Marcos, né, que poder revê-lo aqui depois de um bom tempo, né, uma alegria para nós. Muito obrigado aí pelo ouvinte que teve a paciência de nos escutar.
Muito bem, vamos lá para o momento final, momento de fé, de esperança, a oração do nosso pastor Marcos Mota. Já agradeço muito a presença dele e foi uma bênção mais uma vez ter o Senhor conosco. Amém. Quero agradecer, né, essa participação, agradecer a todos os meus colegas que esteve aqui comigo. Foi um grande prazer conhecê-lo, doutor, e também doutor Tadeu, e o Márcio, foi uma alegria revê-lo. E o Walter, que participou conosco aqui através, né, do áudio. Amém. Vamos orar a Deus, né, irmãos, para que Deus possa dar sensatez, sabedoria a todos os nossos governantes. A Bíblia, ela nos afirma para orarmos por aqueles que nos governam, para que nós tenhamos dias bons sobre a terra. Por isso, eu quero nesse momento orar, Senhor, pelas nossas autoridades. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada uma das nossas autoridades na presença do Senhor. Coloco o nosso prefeito, nossos prefeitos daqui de Goiânia, de Aparecida, coloco o nosso governador na tua presença, Senhor, o nosso presidente, colocamos cada um deles na presença do Senhor, porque sabemos que esses homens, eles detêm a autoridade, Senhor, para melhorar a vida de todo esse povo goiano e brasileiro. Pai, ouve a nossa oração, coloca pessoas sábias ao lado deles, que eles tenham a disposição de ouvir, Senhor, aconselhamentos sábios, ajuizados, que vêm da parte do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai usar muitas pessoas para dar bons conselhos, para que eles possam ser instrumentos de Deus nesse momento, Senhor, de muitas decisões que precisam ser decisões acertadas, porque a maioria do seu povo está aí, esperando para serem atendidos, esperando para serem cuidados, e eu creio no poder do Senhor e na bênção do Senhor, que vai abençoar esta cidade, esse estado e esta nação. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E amém. 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 Depois dessa oração maravilhosa, desse programa esclarecedor que nós nos propusemos a fazer hoje, a gente encerra o Mesa dos Notáveis agradecendo muito ao Gessé Antônio, que comandou os trabalhos na mesa de áudio, a grande produtora e apresentadora Honória Ditz. Muito obrigado a você, ouvinte, o melhor do mundo da Vinha FM, que faz com que essa audiência cresça a cada dia. Muito mais do que ouvintes, vocês são nossos amigos, nossos irmãos. A gente volta amanhã, você continua na Vinha FM, vem aí o talentoso Guilherme Rigonato na Vinha FM, a trilha sonora do céu. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:30, informando e formando opinião. Você ouviu Mesa dos Notáveis.